Botafogo! Alô, amigos do canal Território Botafoguense no YouTube. Eu sou Heraldo Renner, que eu estou aqui nesse domingão, Dia dos Pais, trazer mais um conteúdo, um vídeo no nosso canal, analisando o momento do Botafogo. Parabéns a todos os papais alvinegros, que seja um dia maravilhoso, uma semana que se inicia maravilhosa, em família, em paz. E vamos conversar sobre o Botafogo, sobre o momento do Glorioso. O tema do vídeo de hoje é o técnico Luiz Castro, que se mostra um verdadeiro estagiário no futebol brasileiro. Vem comigo. O Botafogo empatou no estádio Newton Santos no último sábado, 0-0 contra o Atlético Goianiense, que tem uma boa equipe, um bom elenco e faz uma campanha muito boa na Copa Sul-Americana. Porém, o Dragão é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro 2022. Mesmo assim, o Botafogo, com o apoio da torcida, que compareceu em um bom número, o Botafogo não consegue se impor e não consegue vencer a segunda partida consecutiva no estádio Newton Santos. 1-1 contra o Ceará na rodada passada e 0-0 contra o Atlético Goianiense nesse último sábado. A pergunta que fica é: o Botafogo joga uma vez por semana, tem a semana inteira livre para treinamento, para que o técnico Luiz Castro e sua comissão técnica milionária, isso porque essa comissão ganha 2 milhões de reais aproximadamente por mês no Botafogo, uma semana inteira para treinar, para fazer as adequações, testar táticas, testar fórmulas. E o que a gente vê em campo é sempre a mesma posição tática, a mesma estratégia e as mesmas teimosias do técnico Luiz Castro. Ora, há 500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, quando a caravela portuguesa aqui desembarcou, encontrou aqui os nativos da época, os índios. E eu tenho a impressão que, de repente, essa leva de portugueses, com raras exceções, quando aqui chega, imagina que aqui no território brasileiro só existam índios, caboclos, aborígenes, pessoas que não entendem nada de futebol, pessoas que não conhecem posição tática, estratégias. Ou seja, o futebol brasileiro é terra de ninguém, futebol que nunca ganhou nada, clubes que não têm camisa, que não têm tradição, porque eles chegam aqui, implantam as suas teorias visionárias do mundo europeu, sem sequer conhecer o que se pratica aqui em solo brasileiro. Lembrando que o Brasil ganhou só 5 Copas do Mundo. 5 Copas do Mundo. E o Botafogo tem uma parcela nessas conquistas aí, 58, 62 e 70. E até hoje, o Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Tanto é que o Botafogo é um dos únicos clubes aí que tem em sua sede a galeria dos campeões mundiais, que não são poucos. Então é muita história, muita tradição. Um técnico português vir fazer estágio aqui no Botafogo, implantar as suas teorias de futebol visionário, que não dão certo, até agora não deram certo, são muitas desculpas. Ou é o campo, ou é o CT, ou são o nível dos jogadores que são de Série B, ou é o departamento médico cheio. Há sempre uma desculpa. A desculpa de ontem, para não vencer em casa, o Atlético Goianiense, foi a falta de sorte. O Botafogo criou, segundo o treinador, jogamos melhor na segunda parte, melhor do que no primeiro tempo. Os dados estatísticos não deixam mentir. São fatos, diz o treinador.
Estivemos estáveis, não deixamos o Atlético criar quando estava com 11 contra 10. De fato, isso aconteceu. Mais pelo brio, pela garra, pela disposição dos jogadores, do que por qualquer estratégia técnica do senhor Luiz Castro. Isso ficou nítido. Realmente o Botafogo teve algumas situações interessantes de gol, porém barramos aí numa noite inspirada do ex-botafoguense Renan, que estava no gol do Atlético, mas é a função dele, ele está lá. A ótima atuação do goleiro Renan, do Atlético, ex-botafoguense, é claro que não se justifica esse resultado em casa. O técnico Luiz Castro diz que realmente finalizamos mais e criamos mais do que criamos. Faltou mais qualidade nas nossas finalizações. Isso ficou nítido. O que se justifica colocar o Matheus Nascimento como titular numa partida importante, onde o Botafogo precisava de gols, sabendo da fase que o jogador vem passando. São 22 rodadas, o Matheus não fez nenhum gol, o atacante vive de gol, o jogador não vive um bom momento, muita pressão, muita expectativa criada em cima do jovem. Por que não utilizar o Erisson e deixasse o Matheus como opção para o segundo tempo? É jovem, poderia dar um gás novo. Vitor Sá, depois de alguns meses parado, nitidamente sem ritmo de jogo, nada produziu. Luiz Henrique, recém-contratado, nada produziu, fora de forma. E ele insiste no 4-3-3, jogando com 2 pontas e um atacante. Ou seja, ele não muda o esquema de jogo. Ele tem a teoria dele, ele não dá o braço a torcer. Nitidamente ele está fazendo um estágio no Botafogo, um estágio no futebol brasileiro, o que o impede de conhecer os adversários, o estilo de jogo no Brasil, o que o impede de abrir a sua mente para entender como que se joga um campeonato brasileiro com um nível técnico parelho entre todas as equipes, onde o lanterna ganha do líder e o penúltimo colocado vence o vice-líder. Um campeonato que oscila muito e várias equipes disputam a ponta da tabela. Diferentemente do que é no Catar e em Portugal, onde 2 equipes polarizam o futebol local. Senhor Luiz Castro, aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil é diferente. Precisamos refletir, precisamos mudar o nosso pensamento. E precisamos entender que nós, torcedores, não podemos ficar engessados sem poder comentar, sem poder criticar, porque quando a gente emite uma crítica numa situação, ou de treinador, ou do staff, ou do scout, nós somos contra o projeto, nós somos contra o Botafogo. Isso é uma hipocrisia que precisa ser derrubada. Somos torcedores, temos o direito de cobrar porque sofremos, porque torcemos, porque amamos e queremos o bem do Botafogo. E eu chego à conclusão de que o nosso treinador, ele faz um estágio no futebol brasileiro, com carta branca da diretoria, carta branca do John Textor, que é o dono de 90% do futebol do Botafogo. É o homem forte do Textor, o português Luiz Castro. Aonde chegaremos com essa filosofia? Aonde o Botafogo chegará sobre as batutas do Mr. Luiz Castro? Que o estágio que ele faz aqui seja proveitoso para ele. Porque após um turno inteiro e quase 6 meses se mostrou inoperante, ineficaz. O Botafogo não coloca medo em ninguém. O Matheus Nascimento é o atacante que todo zagueiro adversário gostaria de enfrentar, porque não agride, porque não chuta, porque não acerta o alvo, não oferece situações de perigo para a defesa. E assim seguimos. Vamos seguir essa manada? Nós não, seremos resistência. Aqui o papo é reto, sem curva, o trabalho do Luiz Castro não está bom, há sempre justificativas, e aonde chegaremos com esse teimoso, essa mula portuguesa? É lamentável, é triste.
Um forte abraço a todos, aos verdadeiros. Conto com o seu like. Botafogo!